Você já teve uma situação que você precisava que algo se manifestasse instantaneamente na sua frente? Bom, eu já tive nessa situação algumas vezes, e todas as vezes que eu estive assim, eu usei uma técnica simples e infalível de visualização, que faz com que você consiga realizar o que você precisa instantaneamente. E é justamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Então, se você é aquele tipo de pessoa que nunca visualizou e nem sabe como visualizar, ou se você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de visualizar, já tentou e tem dificuldade, ou mesmo que já pensou em visualizar, já fez uma visualização, achou que estava fazendo certo, mas não viu nenhum resultado na sua vida, fica aqui nesse vídeo de hoje, que eu vou te ensinar hoje um passo a passo de como você visualizar de uma forma que realmente funciona. Você é o tipo de pessoa que tenta visualizar e não consegue, tenta fazer uma imagem mental daquilo que você deseja, mas você simplesmente não consegue se concentrar, não consegue pensar naquilo que você deseja, ter clareza daquilo que você deseja. Se você tem dificuldade de visualizar, fica aqui nesse vídeo que ele é para você. Vou te dar algumas dicas valiosas que vão te ajudar a começar a visualizar o que você deseja. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um podcast. Quem me mandou essa dúvida foi a Tatiana. Tatiana, muito obrigada pelo comentário. Ela falou que tem dificuldade de imaginar. O imaginar, imagino que seria visualizar, né, aquilo que ela deseja, e se tinha alguma técnica para isso. Vou te explicar algumas coisas que podem ajudar nesse processo, tá? E também vou contar alguns erros também que algumas pessoas cometem. Muitas vezes, né, quando a gente pensa em visualizar algo, a gente geralmente acha que é simplesmente tô aqui conversando com você, com a mente a milhões por hora, e aí eu vou parar e vou visualizar. Para algumas pessoas é realmente assim. Tem pessoas que têm muita facilidade de visualizar alguma coisa. Já tem outras pessoas que exigem, né, alguns cuidados, alguns processos que facilitem isso. É justamente isso que eu vou te falar. Quando a gente começa a falar de lei da atração, é muito isso, né? Tem que visualizar e tal. Muitas vezes as pessoas não conseguem simplesmente fazer isso com facilidade e não entendem o que atrapalha. E hoje em dia, principalmente na era que a gente está, que está todo mundo conectado, cheio de informação, celular o tempo todo, muitas vezes o que atrapalha, é claro, tem pessoas que realmente têm problema em relação a isso, mas muitas vezes o que atrapalha é o próprio foco mental. Visualizar é uma atividade de foco. Você visualizar algo exige foco. Então, quando a sua mente está a turbilhões por hora, está ali toda agitada, não é simplesmente fechar o olho e imaginar uma bola, né, que você vai imaginar uma bola. Isso é algo simples. Agora imagina algo cheio de detalhes, por exemplo, como, por exemplo, uma circunstância que você quer viver, algo que você quer manifestar, né? Então, por conta disso, muitas vezes, se você não está, né, com foco naquele momento 100%, vai ser mais difícil, tá? Agora, vamos lá. Um outro erro que as pessoas cometem, para cada erro eu vou te dar orientações do que você pode fazer, tá bom? Também é não ter muita clareza, gente, do que quer, né? Já falei aqui no canal vários conteúdos sobre clareza, não exatamente, né, o título do vídeo era esse, mas já falei outras vezes e muitas vezes a gente não tem clareza do que a gente quer. Quando a gente não tem clareza do que a gente quer, nem tem como a gente criar uma imagem mental. E muitas vezes o próprio processo de criar um desejo, né, faz com que a gente vá tendo clareza, tá? Eu sei que não parece muito lógico, mas quando a gente está num processo de lapidação de um desejo, o próprio universo vai dando clareza para a gente através do que a gente chama de contraste. O que é o contraste? São circunstâncias que vão te ajudando a lapidar aquilo que você quer. Ou seja, muitas vezes é uma circunstância que faz com que você experimente o que você não quer para ter certeza daquilo que você quer. Imagina que você vai num buffet. E aí você chega no buffet e você não sabe o que você quer. Aí você vai lá e experimenta uma comida bem amarga. Muito amarga, eu não gosto de comida amarga. Aí você vai lá e você experimenta uma muito azeda. Não, muito azeda. Também não gosto. Aí você vai lá e experimenta uma muito doce. Nossa, doce demais. Até que você descobre o que você quer. Um exemplo disso é aquele livro infantil chamado Goldilocks, né? Que é Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados, ela chegou na casa dos ursinhos, era a menina toda espiritada, viu uma casinha, né, no meio da floresta aberta, chegou lá e ela era a casa de 3 ursos, um pequeno urso, um urso de tamanho médio e um urso de tamanho grande. E aí a Goldilocks começou a fazer o quê, né? Ela chegou, viu 3 tigelas de mingau na mesa. Uma ela experimentou, muito quente, não gostei. E aí o outro ela experimentou, frio demais, não gostei. E aí o do meio, nossa, just right, tá perfeito, sabe? Então o que aconteceu? À medida que ela ia experimentando,
né, ela ia descobrindo aquilo que ela queria. Uma cama muito alta, uma cama muito baixa, uma cama de tamanho médio. Então, muitas vezes, a vida faz exatamente o que aconteceu com a Goldilocks. Ela ia experimentando as coisas e, a partir disso, ela tinha clareza do que ela queria. Muitas vezes, nem a gente tem muita clareza do nosso desejo. E a própria vida vai ajudando a gente com o contraste. Tá? Então, esse é um processo que não depende da gente, mas cabe a gente ficar atento a perceber as oportunidades que a vida dá para que a gente tenha mais clareza daquilo que a gente deseja, né? E aí, quando você vai tendo mais clareza daquilo que você quer, naturalmente fica muito mais fácil você visualizar. Um exercício prático que pode te ajudar a ter clareza também do que você quer é ter clareza do que você não quer, tá? Do que você não quer. Quando você tem clareza do que você não quer, fica muito mais fácil também você saber o que você quer. Teve um dia que eu tava saindo de um evento e eu tava num shopping e eu queria comer, porque eu tava com fome, mas eu não sabia o que eu queria comer, né? E aí, geralmente, às vezes eu uso visualização para me ajudar a chegar naquilo que eu quero, tá? E aí, nesse momento, eu não conseguia visualizar aquilo que eu queria, porque eu não sabia o que eu queria. Só que aí, o que acontece? Eu usei exatamente o exercício que eu vou te falar aqui agora, que é o que eu não quero. Eu olhava para as coisas assim, tipo, eu passei por um quiosque de sorvete e falei, não quero sorvete. Não tô com vontade de tomar sorvete. Tava um dia super frio. Então eu olhei e falei, não quero sorvete. Aí eu lembrei, né, que naquele shopping tinha um restaurante que vendia pratos de comida e tal. Eu falei, não tô com vontade de comer comida também. Não quero comida. Pensei, também tem uma hamburgueria. Não quero hambúrguer. Aí nesse não quero, o que aconteceu? Eu tinha clareza do que eu não queria, mas eu ainda não tinha clareza do que eu queria. Quando eu fui eliminando, né, o que eu não queria, eu tive clareza de uma coisa, eu queria algo confortável. E aí eu me visualizei sentindo conforto. Não necessariamente num lugar específico, porque eu não sabia qual lugar eu queria ir. Mas eu sabia que eu queria me sentir confortável. Então eu pensei, eu quero me sentir confortável, eu quero me sentir aquecida, porque estava frio. E eu não tinha ideia na minha cabeça, não passava pela minha cabeça nenhum lugar no shopping que tivesse isso que eu queria. E nem era no shopping. E aí com isso eu comecei a ter vontade de caminhar. Eu falei, que doideira, mas você confia, né? Começa a confiar no universo, no meu superior, na centelha divina, no todo, não importa o nome que você dê, como eu sempre falo aqui no canal, o importante é você saber que tem sempre algo maior cuidando de você. E quando você conversa com esse algo maior, muitas vezes até com uma visualização, né? Você vai receber aquilo que você quer. E aí eu confiei, né? Tipo, comecei a andar. Quando chegou num dado lugar, eu direcionei, simplesmente estava sendo guiada para algum lugar. E aí eu parei na frente de um café que eu nem sabia que tinha inaugurado, dentro de um mercado que eu sempre vou, que eu gosto, que é muito confortável. Quando eu cheguei lá, criaram no segundo piso um café super aconchegante, que nem existia há pouco tempo atrás. E aí o que aconteceu? Aquela visualização, né, que eu fiz rapidinha de conforto, me direcionou para aquele café. Só que primeiro o que eu fiz? Eu descobri o que eu não queria. Eu não queria comer comida, eu não queria tomar sorvete, eu não queria comer hambúrguer, eu queria conforto. E lá eu cheguei, tomei um café quentinho, chocolate quente, sabe? Era exatamente o que eu queria. Mas para isso eu precisei descobrir o que eu não queria. Então muitas vezes quando a gente não consegue visualizar, na verdade a gente não sabe o que a gente quer de verdade. Você entendeu? E aí, como eu não sei o que eu quero, né? Como diz no livro da Alice, qualquer caminho serve. Por isso, muitas vezes você não consegue criar uma imagem mental clara na sua mente. Então, descobrir o que você não quer, a partir das suas vivências, muitas vezes também te ajuda. Eu já vivi tal coisa e eu não gostei disso. Então, se eu não quero isso, o que eu quero, né? E aí, a partir desse jogo de não quero, você vai tendo mais clareza daquilo que você quer. Mas lembrando que que você quer, não que você quer, que você quer. Mas lembrando que a própria vida também faz isso com você naturalmente, através do contraste. E o importante é você ficar focado, percebendo e não reclamando do contraste, mas entendendo que é uma oportunidade para você ter mais clareza daquilo que você quer. Beleza? Ao invés de reclamar, por exemplo, sei lá, no quesito relacionamento. Ah, mas eu queria um fulano ou fulana de um determinado jeito. Peraí, se eu não quero desse jeito, o que eu quero? Que tipo de relacionamento eu quero? Ah, eu queria um trabalho que eu saísse cedo, mas esse daqui tá saindo meia-noite. Sei lá, se eu não quero um trabalho que eu saio tarde, o que eu quero? Eu quero chegar em casa cedo, quero descansar, quero relaxar, quero ter tempo de fazer isso aí com os amigos. Você entendeu? Você usa o problema como uma solução, como um clarificador da solução. Agora vamos lá, gente. Já disse tudo isso, agora eu vou falar para você algumas dicas práticas de como te ajudar a visualizar aquilo que você quer. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui para saber que você gosta desse assunto. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber todos os conteúdos daqui. Então, bora lá. Primeira coisa, né?
que eu falei aqui, já expliquei aqui, que é muito importante, que é você primeiro, antes de tudo, quando for sentar para visualizar alguma coisa, é você primeiro acalmar a sua mente. Eu não importa o lugar que eu esteja, quando eu quero visualizar, agora até que é prático, então assim, para mim é normal. Então não precisa necessariamente disso, mas de acordo com o nível de estresse que eu esteja, por exemplo, quando eu estou numa situação que é muito conflituosa, que eu estou ali diante de um problema, eu preciso baixar a minha vibe, né? Baixar um pouquinho a atividade mental ali. A vibe não diria, não seria isso, mas assim, dá uma acalmada na minha mente, é isso que eu quero dizer aqui, para que eu consiga visualizar algo, você entendeu? Se a mente está cheia de informação, não vai ser muito fácil você. Imagina que tem uma folha. A folha está cheia de rabisco. Não vai ser muito fácil você criar um desenho claro na frente daquele rabisco. Então você deixa a folha em branco para que você consiga desenhar algo, tá bom? Então, como seria isso? Primeira coisa é respirar. Vamos lá, vou explicar para você aqui um tipo de respiração muito simples, muito prática, mas que vai acalmar a sua mente, tá? E aí, a partir disso, mesmo que você esteja numa situação que esteja relaxado em casa, quer visualizar, ou muitas vezes, como já aconteceu comigo, na rua, e eu quero ter clareza daquilo que eu quero, porque eu quero que aquilo se manifeste naquele momento, às vezes é algo importante que você precisa. No meu caso, uma vez foi água, outra vez foi um táxi. Dessa vez foi um restaurante que eu queria comer, que eu tava com fome, mas eu queria um lugar específico, nem eu sabia. Então, o que eu faço quando eu preciso disso? Eu respiro, respiração lenta, profunda. Não é pra ficar lá no meio da rua que nem um Buda, não precisa. Pode ser em pé, não precisa estar num lugar perfeito, embaixo de uma árvore, na posição de lótus. Não, tá? Se você tá num lugar confortável na sua casa e você quer fazer essa visualização mais tranquilo, relaxado, busca um lugar confortável que você possa ficar para fazer essa visualização mais longa. Se for uma visualização mais curtinha, como eu falei, né, no momento emergencial, então é onde está, né, do jeito que dá. E aí, nesse caso, você vai fazer só a respiração. Respiração profunda pelo nariz e vai soltar pela boca. Você vai fazer 3 vezes. Eu vou fazer uma para você entender como é. Você vai repetir esse ciclo 3 vezes, tá? Vamos lá. Você vai puxar pelo nariz, eu vou explicar antes para você entender. Vai contar até 3 e vai soltar pela boca bem lentamente. Vamos lá. Olha, já fiquei até sonolenta só de fazer uma. Então eu vou fazer só uma aqui com você. Mas você vai repetir 3 vezes. Você vai perceber que a sua mente entra numa calma, tá me dando um sono que vocês não têm ideia. Tô com quase o olho fechando aqui agora, só porque eu fiz uma vez. Então, você vai fazer essa respiração 3 vezes. Eu espero que eu consiga continuar o vídeo depois de ter respirado assim. Caraca, deu um sono aqui total. E você vai fazer essa respiração, vai acalmar a sua mente. Lembrando, né, o segundo ponto, ter clareza daquilo que você quer. Eu sugiro que você faça o exercício de clareza antes, tá? Se eu não quero isso, o que eu quero, né? Seja em qualquer circunstância que você deseja visualizar. Agora, se você tem muita dificuldade de visualizar, não é o caso de você estar na rua, muitas vezes, né? Que você tem que ter clareza daquilo que você quer e tal, para manifestar alguma coisa, às vezes rápida, mas necessária para a sua vida, eu sugiro que você faça um processo que é o scripting, tá? O que seria o scripting? Em inglês é scripting e em português é roteiro. O que vai te ajudar o roteiro? O roteiro, quando a gente lê uma história, você já reparou que sem perceber a gente vai criando uma imagem mental na nossa mente toda vez que a gente lê uma história? Então, quando a gente cria um roteiro, vai criando uma imagem mental na nossa mente também. Então, quando você começa a criar um roteiro mental, o que acontece, mental não, escrito, o que acontece é que te ajuda já a criar uma imagem mental, ou seja, você já começa a visualizar. Vou conduzir você aqui, mais ou menos, num roteiro para você entender como seria isso, né? Vamos lá, nossa, vamos lá, fazer de uma viagem, tá, gente? Vamos fazer de uma coisa divertida, né? Vamos fazer um negócio ruim, não. Vamos fazer de uma coisa divertida, legal, tal. Sei lá, o avião acabou de pousar. Acabo de ver ali a cidade que eu acabei de chegar, o aeroporto, né, daquela cidade. Eu começo a ver os arranha-céus em volta e tal, e tá no finalzinho da tarde, então eu tô vendo um pôr do sol lindo, maravilhoso sobre aqueles prédios e começo a ficar empolgada com a sensação de uma nova cidade que eu acabei de chegar e todas as coisas que eu vou poder ver. Enfim, percebeu? Eu peguei um pouquinho aqui de um trechinho de alguma coisa. Coloquei um pouco de descrição, né? Descrição, na verdade, descrição não, descrição do cenário, do pôr do sol, das minhas emoções
Observa aí se esse tipo de visualização, se esse roteiro, né? O avião acabou de pousar, tipo, eu tava numa viagem, o avião acabou de pousar, e aí eu tô vendo ali, né? Um pouquinho da cidade na qual eu vou chegar e tá um pôr do sol lindo, maravilhoso, aquela sensação gostosa, eu tô animada porque tem um monte de coisa pra ver. Você percebeu que foi um trechinho, mas olha se esse trechinho já não criou uma imagem mental na sua cabeça daquilo que você quer visualizar. Na verdade, assim, Aline, logo que você falou do caderno que você tinha colocado aqui, eu fiquei com vontade de comprar, mas eu não comprei, porque eu tenho alguns livros pra ler sobre o assunto, eu assisto no YouTube, assisto outros vídeos no YouTube também, e eu faço bastante técnicas, assim, diariamente, já medito faz um bom tempo, já pratico muito, sabe? Aí eu tava pensando, não, vou fazer sozinha, né, vou continuar com o meu caderno da gratidão, vou fazer essa técnica aqui e outra, e não sei o que, e fiquei me enganando. Essa foi, né, nossa, no primeiro dia que você falou do caderno, eu pensei, não, eu vou fazer sozinha, vai dar certo, eu vou conseguir, e não quis comprar. Aí, ontem de noite, eu pensei assim, cara, não, vou ter que comprar, porque eu acho que vai funcionar, e é isso, eu não tava me sentindo bem, né, mesmo fazendo bastante técnica, principalmente da Start. E aí eu comecei a usar ele hoje de manhã, então eu só fiz a prática da manhã e a prática agora no meio-dia, sabe? Cara, eu já tô me sentindo muito bem, meu Deus. Mas assim, ainda não aconteceu nada, imagina, né? Eu nem terminei o primeiro dia, mas eu já queria te mandar essa mensagem, porque assim, eu já tô sentindo que tudo vai dar certo, porque eu tô muito bem, eu tô muito feliz. E esse caderno é incrível, eu nem imprimi nem nada, eu só olho pelo computador, pelo celular e vou escrevendo num caderno separado. Então é muito simples de usar. Nossa, amei. Inclusive, eu achava que era só o caderno, não sabia que tinha vídeos explicando. Cara, essas duas explicações, elas valem muito ouro. Muito. Porque mesmo tu lendo no caderno, a gente tem um péssimo hábito de passar o olho no caderno e falar, isso eu já sei. E aí quando vai fazer a técnica, parece que trava pra fazer, parece que pena. E não volta pra ler, né? Só que como você explicando nos vídeos, meu Deus, surge muita ideia, fica muito fácil fazer e é muito rápido. Tipo, você faz em 15 de manhã e eu levei 15 minutos pra fazer. Então, nossa, aqueles vídeos explicativos, eles são incríveis. Incrível, meu Deus, melhor do céu. Você tá de parabéns, eu amei. Você queria expressar aqui a minha gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer da permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo. Percebeu? Começou a criar uma ideia, um pôr do sol, os arranha-céus, né? Provavelmente a gente está falando de uma grande cidade, Nova York, sei lá. E aí você já começou a criar uma ideia de um lugar, da emoção, da empolgação, porque você chegou num lugar, então você está empolgado para conhecer. Entendeu? É isso que eu tô falando de um roteiro. Agora, quais são os detalhes desse roteiro? Geralmente em primeira pessoa. Ou seja, eu estou no avião. E como que eu tô? Imagina que a gente tá aqui no avião. Tô aqui, né? Tô na cabine do avião. Aqui tá a janela. Quem que tá olhando? Eu. Então eu tô olhando a partir daqui. Eu não tô olhando de cima e eu tô me vendo. Não, eu tô olhando daqui. Então tudo que eu tô vendo é a partir daqui, do meu olho pra frente. Quando a gente faz um roteiro ou quando a gente faz uma visualização, geralmente é do olho pra frente. Então eu vou ver a minha mão, eu vou ver o meu nariz? Não, porque eu tô olhando para algo de fora de mim, além de mim, a não ser que fosse um espelho, né? Então toda vez que você faz uma visualização é em primeira pessoa. O que seria em primeira pessoa? Eu estou vendo arranha-céu, eu estou vendo o pôr do sol, eu estou vendo, tá? Então é sempre eu olhando para frente. Esse é um ponto interessante para você entender da visualização. E aí o roteiro você escreve em primeira pessoa também. E aí o que eu sugiro? Você escreve o roteiro daquilo que você quer visualizar, tá? Isso aqui é uma forma, vou explicar mais uma. E aí, a partir disso, né, você vai fazer uma visualização, uma imaginação daquela coisa, daquela cena que você quer viver. E aí, quando você terminar de escrever, você já vai ter criado imagens mentais na sua mente sobre isso, mas você pode ler. E à medida que você for lendo, né, aquele roteiro, naturalmente vai criando uma imagem mental na sua cabeça. E aí depois, quando você quiser, no caso, sentar só para visualizar, já vai ter uma imagem mental muito mais clara, tá? Uma outra forma de visualizar, que o Neville Goddard, inclusive, explica, é você criar na sua mente, você também pode usar um roteiro para facilitar, mas você criar na sua mente uma cena que condense a ideia de que algo se realizou. Você entendeu? Por exemplo, né? Eu queria me sentir confortável naquela circunstância que eu falei para você, que eu queria estar no restaurante, mas que tinha que ser confortável, uma comida que me sentisse confortável. Então eu criei na minha mente a sensação de conforto, não necessariamente do lugar que eu estava, mas a sensação de conforto que eu queria sentir. Uma vez eu lembro que eu estava na saída de um show, só um exemplo simples para você entender. E eu não estava conseguindo pegar táxi, eu queria pegar um táxi para ir embora para o hotel onde eu estava. E tinha muita gente, como era um show, tinha muita gente, então a demanda estava muito grande e não tinha no aplicativo, não estava tipo horas para chegar um táxi e tal, e os que pegavam cancelavam.
Aí o que aconteceu? Fiz exatamente esse processo que eu te falei, né? Não foi uma visualização sentada na minha varanda, na poltrona, confortável, não, estava no meio da rua. Então só encontrei um lugar que fosse um pouco mais calmo, que não tivesse tanto fluxo de pessoa para dar uma encostada, para parar ali. Respirei, né? Como eu te falei, e aí eu imaginei algo que condensasse a ideia do que eu queria, sabe? Não adiantava pensar, por exemplo, sei lá, na porta do hotel, porque tinha um monte de portas, coisas ali. Então eu pensei na sensação que eu queria experimentar. Tipo, uma coisa que ajuda é o porquê, né? Porque eu queria chegar no hotel, né? Então, basicamente, a minha mente foi conduzida para essa pergunta. Peraí, o que eu quero? Eu quero chegar no hotel porque eu quero tirar esse sapato. Sabe? Eu queria chegar no hotel porque eu queria tirar o sapato, que estava me incomodando. Então, saber que eu ia chegar no hotel, eu ia poder tirar o sapato, eu ia estar com o pé confortável no carpete. Então, o que eu visualizei? Uma cena que, de certa forma, ela condensava a realização do meu desejo de chegar no hotel, que era eu com o pé no carpete do hotel. Então eu visualizei, senti a sensação do meu pé no carpete do hotel, sabe? Aquela sensação de conforto, aquela sensação de bem-estar, de estar ali relaxado. Nossa, imagina, depois de um show, você tá com o pezinho quentinho, sabe? Confortável, livre do sapato, no tapete do hotel. Então aquela cena, ela concretizava, né? Ela demonstrava a concretização do meu desejo. O Neville fala, por exemplo, se é um contrato que você tem que fechar, você apertando a mão da pessoa com quem você vai fechar o contrato, ou você imaginando você assinando um contrato, sabe? Uma vez mesmo ele queria fazer uma viagem de navio. Então ele imaginou ele entrando no navio e carregando a filha dele, que era uma coisa que eu acho que habitualmente ele fazia quando tinha viagem, carregando a filha dele e colocando a filha dele do outro lado da embarcação, enfim. Então, uma cena que concretize, né? Que signifique para você a manifestação do seu desejo. Então, você faz a visualização dessa cena repetidas vezes. No meu caso, do tapete lá, eu só fiz uma vez, tá? Então, não foi... Mas também tudo depende do desejo. Então, não foi algo assim que eu fiquei repetindo, até porque, né, gente, não dá pra ver da rua. Não era uma coisa que, tipo, eu tava em casa e algo que ainda se realizar, enfim, né? Eu queria para aquele momento. Então, eu só visualizei que eu queria colocar o pé no tapete, relaxar e tal, e aí, de repente, parou um táxi, eu tava lá em pouquíssimo tempo, tava no hotel fazendo justamente o que eu queria, que era arrancar aquele sapato do pé e me sentir confortável. Então, é basicamente isso, tá? Que você vai fazer. Essas são duas formas de você fazer essa visualização. O roteiro, né, no caso, se não for algo que você tá ali no momento urgente, que você quer alguma coisa, pode facilitar muito, porque você vai começar a criar uma imagem mental do que você quer. Lembra sempre de ter clareza daquilo que você quer. Se você não tiver tanta clareza do que você quer, lembra da emoção que você quer experimentar. O porquê vai te ajudar muito. O porquê que você quer. Muitas vezes a gente busca um desejo, só que a gente não foca no porquê. Sei lá, eu quero trabalhar na empresa tal. Aí você fala que trabalhar naquela empresa, só que você tem o seu porquê, só que você não lembra, né? Ah, eu quero trabalhar porque lá tem conforto, porque eu quero chegar em casa cedo, ter mais liberdade, ou sei lá, por conta da expansão de carreira, enfim, o que você queira. Quando você pensa no porquê, isso vai fazer com que o seu desejo seja mais exato. Como assim, né? Porque tipo, eu quero trabalhar na empresa X e só. Você pode trabalhar na empresa X e não necessariamente atingir o seu desejo, entendeu? Às vezes ir para um setor que não faz diferença nenhuma para você, ou trabalhar num conjunto de pessoas que de repente não atinge o desejo que você quer. Então, quando você pensa no porquê e você visualiza o porquê, naturalmente fica muito mais fácil trabalhando com energia, com a emoção do que você quer experimentar. Por exemplo, você trabalhou a vida inteira com pessoas muito conflituosas, muita confusão e tal. E aí você quer um ambiente de paz, então você visualiza você conversando com a equipe, você sorrindo, você feliz. Você entendeu? Então você está visualizando, na verdade, a experiência que você quer, não necessariamente o lugar que você quer, mas o sentimento que você quer experimentar, tá? E um ponto super importante, que eu já falei aqui no canal, inclusive no vídeo, né? Esse filme te ensina a visualizar. Eu falei o seguinte, que já falei, se você quer assistir o filme, assista, né, o vídeo para entender melhor, mas o mais importante é você entender que a visualização é só uma forma de você permitir o seu desejo, tá? Quando eu tava lá na frente do estádio, né, onde estava acontecendo o show, eu já tinha sentido meu sapato apertar, eu já tinha sentido que eu estava cansada, você entendeu? Eu já tinha pedido por um lugar mais confortável para ficar. Então, quando eu visualizei, na verdade, foi uma forma de trazer o conforto para perto de mim antes de eu chegar no hotel, você entendeu? E conseguir tirar o sapato. Então, é uma forma de permitir o seu desejo, não necessariamente de fazer
a visualização para que o seu desejo aconteça. Muita gente fica preso nisso. Eu falo que muita gente às vezes não consegue visualizar. Você não precisa se matar para fazer nada acontecer, tá? Então, assim, eu não consigo visualizar, Aline, então eu tenho que visualizar para conseguir. Não, é uma forma de você permitir. Pode ser que tenha outras formas que te ajudem a permitir o seu desejo que não seja visualizando. Eu aviso isso porque parece que tudo hoje é mandatório, né? Tudo é obrigatório. Não é. Então, assim, tem um caminho para que o seu desejo chegue até você, que é o caminho de menor resistência para você. Se a visualização não é uma forma que te alivia, que te diverte, que te faz se sentir bem, não precisa ficar focando nisso. Tem milhares de outras formas de você fazer com que você permita o seu desejo. Você não necessariamente precisa fazer o seu desejo acontecer. Observa que na sua vida tem muita coisa que aconteceu e que você não fez nada para que acontecesse. Você não visualizou, você não ficou fazendo nenhuma técnica. Então, é só uma forma, de repente, de você permitir. Então, às vezes, que nem naquele momento eu não tinha clareza, eu estava incomodada com a ideia de que eu queria comer em algum lugar, não sabia ainda. Então, quando eu visualizei, eu senti aquela paz de me sentir já naquele lugar confortável. Quando eu estava, por exemplo, esperando o táxi e não conseguia, então já senti aquele conforto do hotel, aquilo me deu um pouquinho de paz, tranquilidade naquele momento. Teve um dia que eu estava com sede, estava na rua e não tinha levado água, não tinha levado dinheiro para comprar água, já era de noite. E aí eu lembro que, tipo, putz, tá longe de casa e tal. Aí eu só me visualizei bebendo água para que aquele momento eu tivesse, tipo, nossa, pelo menos na minha mente eu tenho água agora, né? E aí eu tô saciada na minha mente. E aí, naquele momento apareceu um lugar para beber água. Mas não necessariamente você precisa fazer para fazer acontecer, mas como uma forma de te ajudar a se distrair da realidade enquanto que você o que você quer ainda não aconteceu, tá bom? Então esse é um aviso importante que eu queria te dar aqui em relação à visualização, para que você não fique bitolado muitas vezes. Tem que visualizar? Não tem, tá? É só uma forma de te ajudar a relaxar, muitas vezes a permitir, né, que o seu desejo se realize, se manifeste, mas não necessariamente precisa fazer, tá? Se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se você conhece outras formas que te ajudem a visualizar, comenta aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aline, muito obrigada por disponibilizar seu caderno. Faz muito tempo que eu estudo lei da atração e nunca aprendi tanto como tenho aprendido com seus vídeos. Eu passei um concurso em 2018, mas uma posição que a prefeitura nem tinha que me convocar. Eu nem tinha mais esperança de ser convocada, mas para minha surpresa, fui convocada essa semana e eu precisava muito desse emprego. Obrigada de coração pelo conhecimento que você tem compartilhado. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.